Oi gente, começando mais um vídeo e esse vai ser sobre as minhas coisas favoritas da vida. Eu decidi fazer assim, meio que em formato de vlog, esse vídeo sobre minhas coisas preferidas da vida. Talvez não fique no melhor formato, mas eu acho que tem tudo a ver, sabe? Porque isso aqui são as minhas coisas preferidas do que mais, sabe? Mais pertinho, assim. Eu me considero uma pessoa muito óbvia. Eu acho que o que eu gosto, todo mundo sabe que eu gosto. Porque quando eu gosto de uma coisa, eu deixo bem claro que eu gosto daquilo e não deixo dúvidas de que aquilo me faz muito bem. Doce, Ringo e barba, todo mundo sabe que ia estar nessa lista, né? Não preciso nem falar. Café, com certeza também ia estar nessa lista. Flores, mato, suéteres, outono e pizza e coque. Então eu vou tentar ser um pouquinho menos óbvia. Embora eu acho que ainda vou estar sendo. Vou estar sendo. Entenderam por que eu escrevo mais do que eu falo nos vídeos? Porque eu sou uma pessoa complicadinha, assim, sabe? Eu sou bem atrapalhada e eu não formulo bem as frases, sabe? Por isso que eu escrevo, porque escrevendo eu tenho uma chance de ser um pouquinho melhor me expressando. E olha como a Lulu se tá, eu vou ter que virar a câmera. Tá abraçada nesse osso? Esse é o melhor osso da sua vida? Escrever. Desde pequena eu tinha aqueles cadernos de frases. Era muito comum na escola a gente ter. Eu tinha 2 cadernos daqueles grandes. Eu tinha acho que 2.000 frases. Era muita frase. Eu tinha algumas que eu escrevia, mas eu lembro que eu deixava no caderno do outro lado, tipo do final pro começo, pra ninguém ver. E eu lembro até hoje um dia em que um cara que voltava da perua viu uma frase que eu tinha escrito e eu nem lembro que frase que era. E ele falou, nossa, que frase bonita, de quem é? Aí eu, não sei de onde saiu, sabe? Eu nunca achei que eu ia conseguir trabalhar escrevendo. A gente sabe que se a gente ir atrás das coisas e tal, se dedicar, a gente consegue tudo, né? Mas escrever era um sonho que eu classificava assim na minha cabeça como que um sonho quase impossível, sabe? Tipo aquele sonho que você sonha, tipo, se alguém te perguntar o que você quer ser, você fala, sei lá, astronauta, sabe? É um sonho irreal, assim. E eu sempre achei que escrever era um sonho tipo isso, sabe? Que eu não ia conseguir. Muito bacana ver, assim, que as coisas foram se desdobrando de uma maneira em que hoje é uma das coisas em que eu trabalho. E o Fábio é uma pessoa em que, no começo do blog, ele que corrigia os meus textos, porque, como eu falei, eu sou uma pessoa confusa falando. Então, na hora de eu escrevia nesse meu raciocínio confuso. Eu demorei pra conseguir escrever de uma maneira em que as pessoas conseguissem entender o que eu tava falando. E o Fábio foi uma dessas pessoas chatas que no começo falavam, você tem que mudar isso, você tem que melhorar isso, melhorar aquilo. A gente brigou muito, porque não é fácil você ouvir que você tá, tipo, não conseguindo passar o que você quer falar. Mas ainda bem que ele fez esse papel chato, porque foi aí que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, estudar, me dedicar um pouquinho mais. Agora que vocês estão vendo mais vídeos de gente, acho que vocês devem ter percebido que eu dou muita risada. É uma característica minha inevitável. E eu gosto muito de rir, assim, eu dou risada de qualquer coisa, pra qualquer coisa e de tudo. Falar, de rir, de estar com os meus amigos e dividir risada, sabe? Acho que com certeza é uma das minhas coisas favoritas da vida e que, assim, não tem pressa, não paga de graça, gente, pode rir. Não paga pra rir, se eu pagasse pra rir eu tava ferrada. Cozinhar, eu sou uma das pessoas que amo cuidando, sabe? Amo enchendo a barriga dos outros. Mas eu não sou do tipo que fica forçando comer quando vem na minha casa. Mas eu gosto muito de receber as pessoas com alguma coisa de comer ou fazer o que as pessoas gostam de comer quando vem na minha casa. E cozinhar não deixa de ser um cuidado, né? Assim, a gente é o que a gente come. Então, a partir do momento em que você se importa com a alimentação, com a sua alimentação e com a pessoa que você está dividindo a sua vida, é um jeitinho de amar. Casa limpa. Eu amo casa limpa. Tem um pouquinho de toque, assim, com limpeza e organização, eu assumo, sabe? Mas, assim, não tem coisa melhor do que você
limpar a casa e, tipo, ela tá em ordem, ela tá gostosa com aquele cheirinho fresco. Eu amo a sensação de estar, tipo, com o armário ok, tá com o armário organizado, segurando roupa em casa, sabe? De que o dia que eu doei as roupas que eu não ia usar, ou que não me serviam mais, enfim. Conseguir deixar a casa, cuidar da casa é uma coisa que eu amo, que me faz muito bem. Música. Cresci com meus irmãos tocando, meu irmão do meio toca bateria, meu irmão mais velho toca teclado. Então, eu acho que música sempre foi uma coisa que fez muita parte de mim. Uma vez eu vi num filme, eu não me lembro que filme que era, gente, mas assim, você pode estar num trânsito, num caos. Se você põe uma música clássica, ou enfim, uma música calma, uma música serena, instantaneamente aquilo vai ganhar um outro jeito, uma outra maneira de você olhar. Então a música tem isso, ela faz você conseguir ver as coisas de uma maneira diferente, de acordo com a sensação de que aquele ritmo, de que aquela melodia te passe. Ainda bem que eu namoro um. Apesar dele às vezes me deixar meio louca, trabalhando de madrugada, com uma bateria doida. Série. Eu sou louca por série, o Fábio também. A gente assiste direto e assim, a gente não tem limites, a gente não sabe se controlar. Não importa. A gente começa a assistir uma série e ferrou. Tipo, pausa é vida que agora eu vou assistir série. É assim que funciona. Acho que essas são minhas coisas favoritas da vida. Assim que eu lembro de meio de imediato. Essa é a música do vídeo? É. Vamos pra academia, Ringo Boy? Gente, como é que eu saio? Sem condições. Esse sou eu. Você sempre estraga o prato. Mas é que é pra comer, né? Pra tirar foto. Cozinhar não deixa de ser um cuidado, né? Assim, a gente é o que a gente come. Então, a partir do momento em que você se importa com a alimentação, com a sua alimentação e com a pessoa que você está dividindo a sua vida, é um jeitinho de amar. Casa limpa. Eu amo casa limpa. Tem um pouquinho de toque, assim, com limpeza e organização, eu assumo, sabe? Mas, assim, não tem coisa melhor do que você limpar a casa e, tipo, ela tá em ordem, ela tá gostosa com aquele cheirinho fresco. Eu amo a sensação de estar, tipo, com o armário ok, tá com o armário organizado, segurando roupa em casa, sabe? De que o dia que eu doei as roupas que eu não ia usar, ou que não me serviam mais, enfim. Conseguir deixar a casa, cuidar da casa é uma coisa que eu amo, que me faz muito bem. Música. Cresci com meus irmãos tocando, meu irmão do meio toca bateria, meu irmão mais velho toca teclado. Então, eu acho que música sempre foi uma coisa que fez muita parte de mim. Uma vez eu vi num filme, eu não me lembro que filme que era, gente, mas assim, você pode estar num trânsito. Oi, gente, começando mais um vídeo e esse vai ser sobre as minhas coisas favoritas da vida. Meio que em formato de vlog, esse vídeo sobre minhas coisas preferidas da vida. Talvez não fique no melhor formato, mas eu acho que tem tudo a ver, sabe? Porque isso aqui são as minhas coisas preferidas do que a mais, sabe? Mais pertinho, assim. Eu me considero uma pessoa muito óbvia. Eu acho que o que eu gosto, todo mundo sabe que eu gosto. Porque quando eu gosto de uma coisa, eu deixo bem claro que eu gosto daquilo e não deixo dúvidas de que aquilo me faz muito bem. Doce, Ringo e barba, todo mundo sabe que ia estar nessa lista, né? Não preciso nem falar. Café, que eu voltava na perua, vi uma frase que eu tinha escrito e eu nem lembro que frase que era.
E ele falou, nossa, que frase bonita, de quem é? Aí eu, não sei de onde saiu, sabe? Eu nunca achei que eu ia conseguir trabalhar escrevendo. A gente sabe que se a gente ir atrás das coisas e tal, se dedicar, a gente consegue tudo, né? Mas escrever era um sonho que eu classificava assim na minha cabeça como que um sonho quase impossível, sabe? Tipo aquele sonho que você sonha, tipo, se alguém te perguntar o que você quer ser, você fala, sei lá, astronauta, sabe? É um sonho irreal, assim. E eu sempre achei que que escrever era um sonho tipo isso, sabe? Que eu não ia conseguir. Muito bacana ver, assim, que as coisas foram se desdobrando de uma maneira em que hoje é uma das coisas em que eu trabalho. E o Fábio é uma pessoa em que, no começo do blog, ele que corrigia os meus textos, porque, como eu falei, eu sou uma pessoa confusa falando. Então, na hora de eu escrevia nesse meu raciocínio confuso. Eu demorei pra conseguir escrever de uma maneira em que as pessoas conseguissem entender o que eu tava falando. E o Fábio foi uma dessas pessoas chatas que no começo falavam, você tem que mudar isso, você tem que melhorar isso, melhorar aquilo. A gente brigou muito, porque não é fácil você ouvir que você tá, tipo, não conseguindo passar o que você quer falar. Mas ainda bem que ele fez esse papel chato, porque foi aí que eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, estudar, me dedicar um pouquinho mais. Agora que vocês estão vendo mais vídeos, gente, acho que vocês devem ter percebido que eu dou muita risada. É uma característica minha inevitável. E eu gosto muito de rir, assim, eu dou risada de qualquer coisa, pra qualquer coisa e de tudo. Falar, de rir, de estar com os meus amigos e dividir risada, sabe? Acho que com certeza é uma das minhas coisas favoritas da vida e que, assim, não tem pressa, não paga de graça, gente, pode rir. Não paga pra rir, se eu pagasse pra rir eu tava ferrada. Cozinhar, eu sou uma das pessoas que amo cuidando, sabe? Amo enchendo a barriga dos outros. Mas eu não sou do tipo que fica forçando comer quando vem na minha casa. Mas eu gosto muito de receber as pessoas com alguma coisa de comer ou fazer o que as pessoas gostam de comer quando vem na minha casa. E com certeza também tá nessa lista. Flores, mato, suéteres, outono e pizza e coque. Então eu vou tentar ser um pouquinho menos óbvia. Embora eu acho que ainda vou estar sendo. Vou estar sendo. Entenderam por que eu escrevo mais do que eu falo nos vídeos? Porque eu sou uma pessoa complicadinha, assim, sabe? Eu sou bem atrapalhada e eu não formulo bem as frases, sabe? Por isso que eu escrevo, porque escrevendo eu tenho uma chance de ser um pouquinho melhor me expressando. E olha como a Lulu se tá, eu vou ter que virar a câmera. Tá abraçada nesse osso? Esse é o melhor osso da sua vida? Escrever. Desde pequena eu tinha aqueles cadernos de frases. Era muito comum na escola a gente ter. Eu tinha 2 cadernos daqueles grandes. Eu tinha acho que 2.000 frases. Era muita frase. Eu tinha algumas que eu escrevia, mas eu lembro que eu deixava no caderno do outro lado, tipo do final pro começo, pra ninguém ver. E eu lembro até hoje um dia em que um cara